Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando aqui mais um Fala Pouco podcast. E eu sou o Léo Abrantes. Eu sou Humberto Petrilli. E eu sou Reinaldo Pedrosa. Bom, vocês puderam ver aí no título, o tema de hoje a gente vai falar sobre o Enem 2020. Recentemente saiu uma propaganda e além da confirmação que vai ter sim o Exame Nacional do Ensino Médio. E esse exame vai ser para EAD para algumas pessoas. Vai ter presencial também, eles estão contando que o vírus até lá esteja que erradicado, entre aspas. Mas a gente vai discutir um pouco das polêmicas que surgiram e a real sensação que a gente vê no Brasil atualmente, se ele comporta um EAD ou não. E aí, quem vai? Eu queria começar falando sobre uma coisa que, assim, é ponto de partida demais para tudo que a gente vai pensar para falar sobre esse Enem. Primeiro que o cenário político do Brasil já está, desde que o Bolsonaro foi eleito, na verdade há muitos anos anteriormente, já sempre foi muito zoado, vamos dizer. Só que nesse período é uma aglomeração de bosta que não tá tendo aonde colocar. Há exatamente 5 meses atrás, ou 6 meses atrás, se eu não me lembro exatamente, a gente tinha feito um vídeo falando do Enem do ano passado. Falando sobre o tema, que era a democratização do cinema. Hã? Faz tempo, mano. Não foi 5 meses atrás. Foi há 6 meses atrás. Foi quase 8, cara. É que eu tava vendo aqui no YouTube mesmo, 5 meses atrás. Então, Paulo meu. Aí, então, assim, democratização do cinema. Quando a gente fala de democratização do cinema, a gente está levando em conta, vamos dizer assim, que foi uma das coisas mais polêmicas, que maior parte da população brasileira não tem acesso ao cinema. Isso é um fato. E agora, colocar um Enem, com a propaganda do Enem que ele tivesse, que era, eu acho que o foco, inclusive, desse podcast, falando sobre esforço e falando sobre meritocracia, vamos dizer assim, não vamos deixar essa geração perdida de profissionais, vamos correr atrás disso, é quase que, literalmente, cuspir no último Enem, sabe? Falar assim, naquela época lá, a gente tem que falar sobre democratização de uma coisa que é o cinema, que é uma coisa que já está aí há mais de século, e muita gente ainda não tem acesso, e agora a gente fala sobre continuar, vamos dizer assim, vestibular nesse tipo de época que a gente está vivendo, e onde o principal recurso vai ser EAD, que é o ensino à distância, que a maioria das pessoas não tem acesso, é difícil. Acho que um ponto interessante desse negócio é a gente analisar, cara, desde o começo. Se a gente pegar o ministro da educação, a gente já sofre um colapso aqui na hora, só de imaginar, porque o Abraham Weintraub, ele é um retardado, velho. Ele já deu um discurso e do nada fez um mic drop, tá ligado? Falando, nossa, eu sou um cara. Ele responde a galerinha no Twitter, do tipo, parecendo um adolescente, mano. Isso não é postura de ministro, mano. Isso é coisa de retardado. Principalmente na posição dele, né? E ele sempre teve várias polêmicas desde a sua nomeação. O Enem, ano passado, foi uma polêmica com toda aquela questão. Não, o Enem ele é um pouco comunista demais, temas muito esquerdistas. Vamos modificar, vamos deixar o Enem aquilo. Já foi uma polêmica. Aí esse ano, mais outra polêmica, e vai acumulando polêmicas, e o engraçado é que o Bolsonaro só vai jogando tudo para os ministros. Mas enfim, o que pegou mesmo esse ano foi o coronavírus, óbvio, mas tem um negócio que a propaganda deixou muito claro o que o governo entende sobre tudo isso. Eles não estão nem aí. Essa é a questão. Se você é pobre, se você não tem condições, se você tem poucas condições, que isso realmente fazem diferença, você é um cara que o governo não liga. Ele vai simplesmente falar assim, te vira aí, meu irmão. Você que lute, que nem o povo do Twitter estava falando. Então, esse é um negócio que está acontecendo e eles estão meio que ignorando as classes mais baixas, mas isso é o que a gente esperava quando o Bolsonaro foi eleito. Um cara que governa para os que são mais poderosos, o que vai manter a desigualdade social sem diferenças a algum momento. A mãe dos ricos e mãe dos ricos e pai dos ricos. Bolsonaro. Eu acho assim, o Enem, desde o ano passado, já teve diversos problemas, como o Humberto e Léo já falaram aqui, inclusive problema em questão do SISU teve problema, o ProUni teve problema, tudo que envolve
o Enem, tudo que era responsabilidade do INEP, teve problema no passado, seja de erro de correção de questão, problema nas notas, e não sei o quê, tudo que envolveu o Enem, basicamente, no passado, teve algum tipo de problema. E a gente tem um presidente hoje que não é a favor do isolamento social, que toda hora que ele pode dar uma entrevista, ele é a favor que a galera volte às ruas, que a galera volte à normalidade. E o Enem, obviamente, ia ser um reflexo disso. Eles não iam tomar nenhuma medida contrária. Ah, não, peraí, galera, a gente vai precisar adiar o Enem aqui, tá? Por causa do isolamento social, não sei o quê, ou vamos ter que fazer uma prova 100% digital, todo mundo em casa, no seu computador, para fazer a prova do Enem. Se virem aí, quem não tem computador, vamos para uma lan house, que nem existe mais lan house, né? Se você for ver. Mas eu acho assim. Esse aqui tá fechado. Mas eu acho assim, a propaganda do Enem vai muito de encontro com a filosofia do governo. Pelo menos nisso eles estão coerentes. Pelo menos nisso eles estão coerentes, assim, né? Tá indo junto com a filosofia do governo, que é, velho, te vira, tá? Literalmente, eles não estão nem aí. lute. Exatamente, eles não estão nem aí se você tem condição de estudar, se você. Né? Porque assim, eu acho que estudar para o Enem já é uma coisa extremamente estressante em situações normais. Quantidade de conteúdo, o pouco tempo que você tem, a quantidade de horas que você tem que estudar para poder se preparar uma prova dessa. Concorrência e tudo mais. Imagine estudar para o Enem no meio de uma pandemia onde você fica nessa indecisão, assim, primeiro você fica com medo de ficar doente, você fica com medo de algum familiar seu ficar doente, você não sabe como é que vai ficar a situação no mundo durante e depois da pandemia, você não sabe de nada. Ainda você tem que estudar para essa prova em casa, porque assim, EAD, tem gente que prefere EAD porque eu posso fazer o meu horário por causa disso, aquilo outro, tal. Tem gente que prefere presencial, que gosta daquele contato aluno-professor, mas eu acho que estudar em EAD, no meio de tudo que a gente está vivendo, é uma queda de produtividade muito grande. E você tem um Enem pautado nisso, velho, te vira, estuda do jeito que der, como a propaganda diz, né? Estude por livros, estude por internet, professor, não sei o quê, blá, blá, blá. Primeiro, ela generaliza e ela acha que todo mundo no Brasil, eu não sei que país ela vive, mas ela acha que todo mundo no Brasil tem acesso a uma internet, tem acesso a uma biblioteca em casa, tem e não sei o quê, e eu posso ligar aqui o meu Skype e falar com o meu professor. Pelo amor de Deus, né? Uma prova que vai envolver, sei lá, não sei quantos milhões de brasileiros, de todas as classes sociais possíveis, vai excluir metade só porque não teve como estudar, né? Mas uma coisa é muito real. Né? O início da propaganda, eles começam falando assim, e se uma geração de novos profissionais fosse perdida? Isso é uma coisa que, assim, uma coisa que eu acho que seria impossível é cancelar totalmente o Enem. Pelo menos é difícil falar sobre a perspectiva. O Enem está cancelado? Cancelado! Porque assim, a gente já está na faculdade, já estamos na Universidade Federal. Então, assim, para nós é mais difícil a gente pensar com o pensamento que a gente tem de aluno de ensino médio. Que ainda mais assim, pensa que a cada ano que passa o Enem vai ficando cada vez mais concorrente, vai ficando cada vez mais difícil, a prova vai se modificando. E a galera vai começando a cada vez mais perceber que ter uma graduação é o mínimo para você conseguir ter um emprego, vamos dizer assim, minimamente decente, de uma maneira abrangente. Mas o lance é, quais seriam as soluções de resolver esse problema do Enem? Porque cancelar é difícil. Se eu tivesse no ensino médio, eu ia ficar muito puto também se o governo cancelasse o Enem justo no ano que eu estou no terceiro ano, por exemplo. Eu ia ficar pensando, agora eu não tive a oportunidade de fazer nem esse ano que vem eu vou estar acumulado com o pessoal que está no terceiro ano que vem, e então, assim, isso também é um cenário, acho que até mais difícil, vamos dizer assim, do que tentar fazer o Enem nesse contexto. E o que vocês pensam sobre isso? Acho que o ponto, assim, que a gente tem que pensar é que a grande maioria das pessoas, principalmente dos estudantes, eles vão continuar estudando de alguma forma. Porque, querendo ou não, uma grande população tem acesso à internet, tem celular, ou alguns têm notebook, computador. A maioria, com certeza, vai estudar de alguma forma. Só que o problema mora é com as pessoas que não têm essa condição. E o que, num país como o Brasil, tem muita pobreza, é um país emergente. É a maioria, inclusive. Exatamente. Isso é um problema. Então, às vezes a pessoa que ela tem menos condições, ela se procura no Estado para se manter. Então, eu vi uma matéria que falava que tinha pessoas que são
extremamente pobres e elas viviam da comida da escola. Só que a escola fechou, aí agora elas estão passando fome, tá ligado? Então, e elas não têm acesso à internet, é muito difícil. São por essas pessoas que o Enem está excluindo. Porque essas pessoas não têm condições de estudar. Às vezes ela pode ter internet, às vezes ela pode ter o seu computador, mas, cara, às vezes a casa dela tem 2 cômodos e tem, tipo, 5 pessoas morando juntas por uma quarentena. A gente não julga assim, cada um tem a sua questão de esforço, cada um tem o seu mérito, entre aspas, para poder garantir e conseguir suas coisas. Mas a questão é que tem gente que não tem nem como competir com outras. Mas fora da quarentena, elas conseguem até equiparar e corrigir o que faltou para elas, que para outros não faltaram. Mas numa quarentena, isso se torna quase impossível. Então, você tirar esse direito assim da pessoa, ao menos concorrer com outros, porque o cara rico das classes A, B, ele vai ter as aulas EAD da escola particular dele, o professor provavelmente pode mandar um zap e ajudar qualquer coisa. Ele pode pagar um Descomplica, um estude da vida e estudar tranquilamente. Ele tem um quarto dele, quarto com ventilador, ar-condicionado, qualquer coisa. Só que a pessoa que é pobre, às vezes cômodo com 5 pessoas, não tem condições. O que antes ela teria na escola, ou fora da quarentena, as pessoas indo e saindo, indo para a escola, ele passando mais tempo sozinho, mas nessa quarentena se torna inviável. O lance também é que para essas pessoas a situação já é bem complicada até fora da quarentena. Já é muito difícil uma pessoa que tem esse tipo de realidade tentar concorrer justamente com um cara que... Tem pessoas que eu conheci quando eu fiz um ano em São Paulo, de cursinho. Tinham muitas pessoas que faziam cursinho matutino e faziam ensino médio à noite para conseguir bolsa, para conseguir... bolsa não, como é que fala? Cota de ensino público. Obviamente isso também já é uma minoria, mas só para contextualizar como que tem muitas pessoas que têm mais do que oportunidade. E ainda mais, junto na quarentena, essas pessoas que, como o Léo disse, pessoas que às vezes vão para a escola, que dependem da escola, às vezes até para a própria sobrevivência, para comer a merenda, vamos dizer, essas pessoas acho que nem são tão cotadas nas estatísticas do Enem, porque afinal quem está fazendo o Enem é o governo do Bolsonaro, totalmente, e esse é um governo que já muitas e muitas vezes mostrou um descaso tremendo em relação às parcelas mais suburbanas, vamos dizer assim. E todo esse contexto vai dificultando cada vez mais o incentivo ao estudo de pessoas que já antes não tinham expectativas. Eu acho, assim, o governo, no modo geral, está tratando o Enem na pura e simples meritocracia. Se você tem um acesso à internet, se você tem uma escola em que lhe dá uma assistência tal ao ponto de você conseguir estudar em casa e ter suas atividades, ter seus professores ali sempre apostos para te ajudar. Mas eu acho que o Enem não é uma entrevista de emprego. Uma entrevista de emprego é normal, eu acho que é até o certo, ser a meritocracia. Você sempre vai querer o cara mais bem preparado para assumir aquela tal vaga de emprego. Mas no Enem não tem como ser assim. Porque sempre você vai ter pessoas que vão ter mais oportunidades que outras para poder estudar, para poder se preparar, para ter uma base melhor para chegar lá e fazer uma prova. A partir do momento que você coloca todas essas pessoas, as que têm condição e as que não têm condição, você bota elas no mesmo pedestal assim e fala, te vira aí, quem de vocês ganhar, parabéns, é o mesmo que você botar uma lebre e uma tartaruga para disputar uma corrida. Claramente alguém ali vai tomar uma vantagem porque teve uma base maior e nessa quarentena, claramente as pessoas que estão tendo acesso ao EAD, as pessoas que estão tendo acesso a uma quantidade maior de coisas para estudar, de atividade, o professor manda muitas vezes, por exemplo, o Google tem uma plataforma que é o Google Classroom, e aí o professor pode passar atividade, passar vídeo, fazer videoaula, fazer o que for, tem como inventar de tudo. E eu acho que, já por outro lado, você vê a situação da escola pública no Brasil, em situações normais, já é uma coisa que não é boa, vamos dizer assim, carece de N coisas que todo mundo está cansado de saber. Imagina no meio de uma pandemia.
Vocês acham que professor de escola pública vai ter que acesso para chegar a esses alunos? Que muitas vezes, como o Humberto já falou aí, depende da escola para a única refeição dele no dia, depende da escola para chegar lá e aprender o mínimo possível para ter alguma chance. Claro, assim, você tem umas escolas públicas no Brasil que são as ETEs, né, que tem até uma base maior, mas elas são extremamente minoria com relação à maioria das escolas públicas no Brasil, que o pessoal não tem a mínima estrutura, não tem um notebook, não tem em casa não tem internet ou algo relacionado a isso, então essas pessoas simplesmente, esse ano, se continuar do jeito que está, o Enem, nenhuma dessas pessoas vai entrar. Porque, por mais que elas disputem entre elas ali nas cotas, né, de escola pública, mesmo assim, muitas pessoas vão ser deixadas para trás e eu acho que é complicado. Se continuar assim, vai ser complicado, mas a pressão que o governo está sofrendo para mudar essa data, talvez mude. Eu não, como o Humberto está falando, eu não vejo o Enem sendo cancelado, eu também não. Eu não imagino que o Enem vai ser cancelado. Mas eu imagino que ele seja adiado, sei lá, para fevereiro, para março do ano que vem, dependendo aí de como vai ficar, de quando vai acabar essa quarentena, né? Porque, por exemplo, começou em março a quarentena, a gente já está em maio, ou seja, já foram aí março, abril, maio, 3 meses, a gente já está quase chegando no meio do ano, e quem estudou para o Enem sabe o quanto é corrido você ter que estudar cada assunto para o Enem. Imagina você perder 3 meses desses assuntos. Por mais que você estude em casa, não é a mesma coisa, tipo, nessa quarentena não é a mesma coisa de você estar naquele foco diário de uma escola do terceiro ano ou de um cursinho preparatório, não é a mesma coisa, em questão de ritmo. E eu acho que você perder 3 meses desse processo, vamos dizer que a quarentena acaba agora em junho, você tem que ter aí, acrescentar mais 4 meses. Tira o Enem de novembro ou de outubro, bota mais 4 meses para frente e aí você faz a prova. Você não cancela também, porque aí eu acho que seria realmente complicado. Mas você botar ele 4 meses mais para frente, aí você sai de novembro, vai dezembro, janeiro, fevereiro, vai ali para fevereiro, no máximo março, dá para fazer uma prova do Enem tranquilo ainda. Acho que o Enem 2020, ele tinha que mudar o nome, tinha que ser um quadro do Faustão e virar Se Vira no 180. Porque é isso que o governo está pedindo das pessoas. Que elas basicamente se virem para estudar. E, cara, você pensa que o aluno das classes mais altas, eles já têm um pouco de dificuldade em questão do Enem, propriamente pela pressão psicológica, às vezes pressão dos pais, tudo isso é um problema. E a questão das classes mais inferiores tem a questão monetária, a questão de que é o ambiente que às vezes não ajuda, a condição financeira e tudo mais. Isso também é um problema. Então, eles já sofrem esse tipo de pressão normalmente. Só que agora, com a quarentena, eles vão ter que se virar. Às vezes a vida de uma pessoa mais pobre, ela já tem que estar se virando diariamente. A vida dela já é corrida, às vezes ela tem que fazer alguma coisa sem saber se vai ter o retorno. Então já é um grande se vira. Só que se você pegar o se vira dos mais pobres e dos mais ricos, cara, é completamente diferente. O rico ele vai ter muito mais poder de se manter que um pobre de que se elevar. Então, é complicado para o pobre. Eu acho que não é todo pobre assim que vai sofrer, não consigo estudar. Óbvio que eu acho que a grande maioria vai conseguir estudar, vai tirar o jeito, mas é quase desumano você querer botar tanta pressão neles assim. E, além de tudo, a questão que a quarentena está oferecendo. Tem famílias que estão com dificuldade financeira porque os salários diminuíram. Tem gente que não está trabalhando, então não está recebendo salário. Então, às vezes, a pessoa ela tem que se virar para fazer outro corre de financeiro, tá ligado? Para ela conseguir se manter. Então, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Então, eu acho que o Enem deveria ser adiado. Eu acho que cancelar um pouco demais também, porque aí o comercial vai fazer sentido, perder uma geração de novos profissionais. Mas adiar seria ótimo, porque aí daria um tempo maior para as pessoas estudarem. Eu acho que até lá vai estar bem mais controlada a situação. Então, eu acho que o governo ele tinha que agir mais humanamente. Acho que ele tinha que pensar mais naquele que eles estão servindo mesmo. Porque
A gente sabe que o Brasil é um país emergente, é um país que tem dificuldade financeira, o dólar tá batendo lá no céu, e às 5,70. vezes, às vezes o Brasil ele tem que aceitar a sua condição e quem ele é. O Brasil às vezes ele fica querendo se comparar com Estados Unidos, com China, falando que é melhor, que é isso ou Tá aquilo, ok. mas o Brasil ele não consegue se equiparar a esses países. Só que às vezes eles querem ser parecidos. Isso veio muito com o Bolsonaro, deles quererem transmitir essa sensação, não, nós somos tão superiores, somos tanto quanto os Estados Unidos, que até meio que teve uma política logo no começo do governo Bolsonaro, que ele meio que deixou o Mercosul pra lá, tipo, dando aquela sensação do tipo, somos superiores, sendo que, mano, tá tudo ali na mesma merda, entendeu? Eu acho que o Brasil tem que aceitar e ser mais governado por aqueles que tentam ajudar os mais pobres. Então, eu acho que o Bolsonaro tá quebrando a cabeça aí, desonrando a Exatamente galera toda. isso. Exatamente isso. O Bolsonaro, ele realmente não tá preparado para tudo isso que estava acontecendo. Ele não tá preparado nem para ser presidente numa época perfeita de tudo, mas quando junta tudo isso que está acontecendo, todo esse contexto, todo o contexto da pandemia e etc., realmente mostra ainda mais as fragilidades desse governo que foi eleito simplesmente por meme. Um outro ponto, assim, já tinha, antes do coronavírus, claro, teve uma conversa que o Enem desse ano, ele seria digital, assim, independente de Digital, digital. coronavírus ou nada. Vocês acham que seria a mesma repercussão, assim, Porque, ou, assim, ou a quarentena extrapolou demais? eu acho que, assim, vamos lá. Já tinha a crítica ao Enem digital, certo? Pelo menos que eu estava acompanhando. Já tinham pessoas fazendo crítica. Mas muito das pessoas que estão fazendo o Enem só estão se doendo agora com essa questão do Enem continuar na mesma data porque começou a atingir ela. A galera que está em casa e não está... mesmo a É, galera de escola particular e tal, como eu já falei aqui algumas vezes, não é a mesma coisa, pelo menos nesse período aqui de quarentena, não é a mesma coisa você estar estudando na quarentena ou você está estudando em situações normais. Essas pessoas só começaram a se incomodar com o fato do Enem estar agora porque começou a atingir elas, certo? Elas estão vendo que elas não estão tendo tanta condição de estar estudando no ritmo que elas queriam e agora elas estão incomodadas. Já tinham pessoas criticando o Enem digital, que vai ter ainda, vai ter o Enem digital e o presencial. Então, já tinham pessoas criticando, mas agora esse número de pessoas que está criticando aumentou muito pelo fato do Enem agora, dessa dificuldade de estar atingindo elas também. Enquanto estava só atingindo a galera mais pobre que não tinha acesso, estava todo mundo cagando e andando. Agora que estão atingindo essas pessoas, está todo mundo preocupado. Porque eu acho que todo mundo tem que ficar preocupado mesmo, Isso porque tá é certo. inadmissível o que está acontecendo. Mas eu acho assim, é, uma coisa que pode preocupar também é que, mesmo depois da quarentena acabar, não vai ter que passar um tempo aí sem ter aglomeração. Então, talvez aí, vamos dizer, tem gente falando, talvez não tenha carnaval no ano que vem. São João esse ano adiaram para setembro. Adiaram São João para setembro, lá de, por exemplo, São João de Campina Grande, que é um São João muito grande, foi adiado para setembro. Talvez não tenha, por causa da quarentena. Mesmo depois que a quarentena acabar, não quer dizer que vai todo mundo poder ir para a praia assim, lotar a praia de Copacabana, ou ir fazer festa com milhões de pessoas. Aí Mas já vai. mesmo depois que acabar. Então, assim, eu acho que o Enem, a quantidade que você vê um local de prova de Enem em dia de prova, é lotadíssimo, meu amigo. É muita gente, é muita sala e não sei o que, e todo mundo. Às vezes assim, você tem uma sala com ar-condicionado ou com ventilador, mas fica aquela aglomeração e fica aquela. É complicado você fazer um Enem nessa situação. Num momento que você não pode estar aglomerando muita gente, como é que vai ser essa divisão? Como é que vão ser as preocupações sanitárias da galera que está preparando o Enem? Vai ter que trazer todo mundo a fazer Enem de máscara agora, de luva? Não, como é que vai ser? É complicado, é um futuro muito incerto Pra quem do quer que pode medicina, deve ter acontecer. aprofundado, Porque né? uma coisa que esse governo sabe fazer é voltar atrás no que ele fala. Porque ele fala uma merda hoje, amanhã ele vai, eita, não era bem assim, porque Era não sei o merda, quê, tá cara. Tipo, ok. entrar no ventilador, eles. é, Que isso? Exatamente. Então eu acho que eles vão voltar atrás mais uma vez. Pelo menos seria o mais cabível a se fazer, porque eu acho que não tem ninguém concordando com isso. Sim, das pessoas que são desse meio, não tem ninguém concordando com isso, de que o Enem tem que sim continuar nessa data e desse jeito. Eu volto a dizer, cancelar o Enem é uma coisa que
eu acho que ninguém queria, assim, entre aspas, né? Mas adiar, bota aí 3 meses para frente, por 4 meses para frente, ainda vai estar no início do ano que vem. Por mais que, se adiar, não vai ter primeira entrada em fevereiro. Dane-se, o Pô, mundo todo está precisando oxi, passar por isso. Bota uma entrada só no meio do ano aí, em junho, em julho, e a galera entra. Ué, todo mundo, tá tudo atrasando. A UFPB, que é a faculdade que a gente faz, era para começar um período agora, não vai começar, sabe lá Deus quando vai começar. Estavam cogitando EAD, ninguém sabe mais como é que ficou. Tá tudo parado, tá tudo indeciso. Então, por que tem que ter essa pressa toda para resolver? Calma, suspende e fala assim, então, sabe essa data do Enem que a gente falou? Tá suspensa. Quando a gente acabar da quarentena, que a gente vê que a gente tá melhorando, a gente anuncia uma data nova aí. Nem que seja, sei lá, adiou de novembro para dezembro, mas adiou alguma coisa. Ou não sei, tem que ver alguma coisa. Porque do jeito que tá, não vai dar muito certo. cara, o Enem digital, eu já sou totalmente contra, porque é muito besta, mano. Porque, às vezes, por mais que a pessoa seja milionária, rica, mano, você tá morando no Brasil, velho, e aqui a conexão de internet não é tão boa. Imagina, você tá fazendo o Enem super de boa lá, do nada acaba a energia da sua casa, É, não sei o quê. Mano, vai que você. Mano, vai que. Até você mesmo, classe média, tá ligado? Você tá fazendo seu negócio aqui, 4 da tarde, um jogo de futebol, aí a televisão tá mal alta lá, tá ligado? Mano, nenhum dos seus pais vai sair da casa pra você fazer, mano, pode usar a casa aí por 8 horas, 2 semanas, 2 domingos seguidos. Pode deixar. Todo o seu a casa, pra você fazer o Enem. Não, né, mano? É muito idiota isso. Eu acho que, além de você estar excluindo as pessoas que não têm condições de fazer o Enem digital, você está oferecendo demais, assim. A gente não está falando de uma coisa simples, não está falando de um curso, uma videoaula, uma provinha simples. A gente está falando do Enem, o principal exame para você entrar numa faculdade pública. E você querer colocar completamente digital já é besteira. Aí eles perceberam que isso é realmente besteira, aí fizeram, não, vai ser digital e vai ser é, presencial também. Isso eu acho beleza, que aí já fica facultativo, se a pessoa quer fazer em casa ou não. Só que, mano, mesmo assim, a pessoa que for fazer na casa dela, no computadorzinho dela, ela tá sujeita a qualquer coisa. Ela tá sujeita a alguma coisa acontecer com a internet dela, falta energia, coisas habituais. Que aqui a internet no Brasil é uma das piores do mundo. Tá, exagerei um pouco, mas também não é das melhores. E a questão do Enem com a quarentena digital ainda, mano, eu quero bater minha cabeça na parede, mano. Isso é idiota demais. Então, não tem nem cabimento. Então, eu acho que o Enem deveria ser adiado, sim. E o Bolsonaro tinha que sofrer pensar um impeachment. ministro novo, pelo menos. Também, impeachment é interessante. Mas, nossa, mas o ministro. Mano, se chamasse o Tiririca, velho, que não sabe nem ler, velho, fosse Mano, ministro, seria melhor. chamo de Nard, Serginho velho. Chulapa. Não, aí de nada ele pegou pesado. Aí também não dá. Eu acho que é por isso, né? Acho que é por isso, né? Então, eu acho que a gente vai ficando por aqui. Já tem acho que 40 minutos aí de vídeo, uns 30 e pouco. Não, Se a gente tem é. 30 e pouco aí. Mas a gente Então, demora. vamos. Não, assim, acho que Enfim, tá num tempo bom. Já estamos falando aqui até de Dinarte já. aí não ia dar É mesmo. isso. Deixa o seu like aí. Muito obrigado se você assistiu até aqui, se você ouviu, no caso, até aqui. É, esperamos aí notícias boas aí para o futuro próximo com relação ao Enem. Então, deixa um like, se inscreve se não é inscrito, Um siga no abraço, nosso um beijo. Instagram. Nosso Instagram fala.pouco, tá tudo na Você tá descrição, o link fora para ele. do Spotify, Então, é Temos isso, aguardem Spotify, novidades. acompanhe Beijo a nós. todos. É nóis, beijo. Preta Gil.